Oi pessoal, meu nome é Joyce, sou do 5º período de Matemática da FASP e hoje iremos iniciar nossos estudos sobre frações. Significado de uma fração. Algumas vezes, A sobre B é um número natural, outras vezes isso não acontece. Neste caso, qual é o significado de A sobre B? Uma fração envolve a seguinte ideia: dividir algo em partes iguais. Dentre essas partes, consideramos uma ou algumas, conforme nosso interesse. Um pouco da história. Então, vamos entender agora um pouco de como surgiu os números fracionários. Desde muito cedo, a humanidade percebeu a existência de outros números. Os estudos começaram no Egito, por volta de 3000 a.C., quando os egípcios demarcavam suas terras com o uso de cordas. Por volta do mês de julho, as águas do Nilo começavam a subir, e assim sempre havia inundações. Com isso, as marcações das terras eram destruídas e era necessário fazer novamente as marcações. Havia uma unidade de medida na própria corda. No entanto, por mais adequada que fosse a unidade de medida escolhida, dificilmente cabia um número inteiro. Foi por essa razão que os egípcios criaram um número fracionário. Então, como vocês puderam entender, eu acho que aí está bem explicado, mas eu vou tentar resumir. Tudo começou lá no Egito, quando os egípcios eles necessitavam marcar suas terras, e eles utilizavam uma corda, e nessa corda já existia a própria unidade de medida, que era um número inteiro. Só que aí eles tinham algumas terras que não utilizavam o número inteiro completo, e foi aí que eles perceberam que além dos números inteiros, existiam outros números, que é o número fracionário. Aqui temos um exemplo simples de fração. Roberval comeu 3/4 de um chocolate. Isso significa que se dividíssemos o chocolate em 4 partes iguais, Roberval teria comido 3 partes. O chocolate aí foi representado em forma de retângulo. Ele foi dividido em 4 partes e 3 partes foram pintadas, que representam as partes que Roberval comeu. Então, 3/4 do chocolate. Vamos entender agora um pouco sobre a classificação das frações. É bem simples. Primeiro, frações próprias. O que caracteriza essas frações? Estas são menores do que a unidade. O numerador é menor do que o denominador. Frações desse tipo são chamadas de frações próprias. Vamos para os exemplos. O primeiro exemplo. Temos uma figura que foi dividida em 4 partes iguais e 3 partes foram pintadas. Então, 3/4. Como vocês podem perceber, 3 é menor do que 4. Então, por esse motivo, é uma fração própria. No segundo exemplo, temos uma figura que foi dividida em 6 partes iguais e 2 foram pintadas. Então, 2/6. Como vocês sabem, 2 é menor do que 6. Por esse motivo, também é uma fração própria. Na terceira figura, ela foi dividida em 5 partes e uma parte foi pintada. Então, 1/5. Como 1 é menor do que 5, então também é uma fração própria. Frações impróprias. O que caracteriza essas frações? Estas são maiores do que a unidade. O numerador é maior do que o denominador. Frações desse tipo são chamadas de frações impróprias. Vamos para os exemplos. O primeiro exemplo. Temos 2 figuras que foram cada uma divididas em 3 partes. E 5 dessas 6 partes foram pintadas. Então, 5/3. Como vocês sabem, 5 é maior do que 3. Por esse motivo, é uma fração imprópria. No segundo exemplo, temos 2 figuras, cada uma foi dividida em 6 partes.
E ao todo foram pintadas 8 partes. Então, 8/6. Como vocês sabem, 8 é maior do que 6. Por esse motivo, também é uma fração imprópria. Frações aparentes. O que caracteriza essas frações? Todas representam inteiros. O numerador é sempre múltiplo do denominador. Frações desse tipo são chamadas de frações aparentes. Vamos para os exemplos. No primeiro exemplo, temos duas figuras que foram divididas em 3 partes. E todas as partes foram pintadas, então 6/3. Se vocês puderem perceber, 6 é múltiplo de 3 e 6 dividido por 3 é 2. 2 é um número inteiro, então por esse motivo, 6/3 é uma fração aparente. No segundo exemplo, temos 4 figuras, cada figura foi dividida em 6 partes e todas foram pintadas, 24 partes, 24/6. 24 é múltiplo de 6 e 24 dividido por 6 é 4, que é um número inteiro. Então, por esse motivo, 24/6 também é uma fração aparente. Frações equivalentes. O que caracteriza essas frações? Todas representam o mesmo valor, porém, seus termos são números diferentes. Frações desse tipo são denominadas de frações equivalentes. Prestem atenção nos exemplos. Na primeira figura, ela foi dividida em 2 partes. Uma foi pintada, então 1/2. Na segunda figura, ela foi dividida em 4 partes. 2 foram pintadas, então 2/4. E na terceira figura, ela foi dividida em 16 partes e 8 foram pintadas, então 8/16. Se vocês prestarem atenção, é a mesma figura, do mesmo tamanho. Ela só foi dividida em partes diferentes. E 2/4 e 8/16 é a mesma fração que 1/2. Só é a gente simplificar. Prestem atenção. 2 dividido por 2 é 1. 4 dividido por 2 é 2. 1/2. Chegamos à primeira fração. 8 dividido por 8 é 1. 16 dividido por 8 é 2. 1/2. Também chegamos à mesma fração. 1/2. Então, resumindo, frações equivalentes são as mesmas frações, só que representadas de modos diferentes. Simplificação de frações. Simplificar frações é tornar a fração menor e ao mesmo tempo uma fração equivalente, que foi o que eu expliquei anteriormente, através da divisão do numerador e do denominador pelo mesmo número. Número inteiro que divida de forma exata os dois números, numerador e denominador. Vamos para um exemplo. 6 nonos. 6 dividido por 3 é 2 e 9 dividido por 3 é 3. 2/3. 2/3 é uma fração equivalente a 6 nonos. E 2/3 também é uma fração irredutível. O que é uma fração irredutível? Uma fração irredutível é aquela fração que eu não consigo mais mexer nela. Por mais que eu queira, eu não consigo mais simplificá-la, porque eu não vou encontrar um número que divida o numerador e o denominador. Não tem. Não tem um número que eu possa dividir 2 nem 3. Não existe esse número. Por esse motivo, 2/3 é uma fração irredutível. O outro exemplo, 2/12. 2 dividido por 2 é 1 e 12 dividido por 2 é 6. 1/6. 1/6 é uma fração equivalente a 2/12 e 1/6 é uma fração irredutível. Último exemplo, 4/8. 4 dividido por 2 é 2 e 8 dividido por 2 é 4. 2/4. 2/4 ainda podemos mexer.
por 2, 2 dividido por 2 é 1, e 4 dividido por 2 é 2, 1 meio. 1 meio é uma fração irredutível e é uma fração equivalente a 4 oitavos. Vamos para os exercícios agora. Observa a figura. Temos aí um retângulo que foi dividido em 8 partes iguais e 5 de 8 dessas partes foram pintadas. Letra A. Em quantas partes iguais o retângulo foi dividido? 8, como eu já falei. B. Cada uma dessas partes representa que fração do retângulo? 1 oitavo. Por quê? Porque o retângulo foi dividido em 8 partes. Então, uma parte representa 1 oitavo dele. C. A parte pintada representa que fração do retângulo? 5 oitavos. Por quê? 5 partes foram pintadas e ele foi dividido em 8 partes. Então, 5 oitavos. 2. Observe as figuras e diga quanto representa cada parte da figura e a parte pintada. Letra A. Como vocês podem perceber, a figura foi dividida em 12 partes iguais e 9 dessas 12 partes foram pintadas. 1 dozeavos representa uma parte e 9 dozeavos representa a parte pintada, ou 3 quartos. Por que 3 quartos? Porque quando simplificamos 9 dozeavos, chegamos a 3 quartos. Vejam, 9 dividido por 3 é 3 e 4 dividido por 3, e 12 dividido por 3 é 4. 3 quartos. B. Temos uma figura que foi dividida em 6 partes e 5 dessas partes foram pintadas. Então, 1/6 representa cada parte e 5/6 representa a parte pintada. Essa é simples. C. Temos um quadrado que foi dividido em 4 partes iguais. 1/4 representa uma parte e 4/4 representa a parte pintada, ou um inteiro. Porque, como vocês podem perceber, o quadrado foi pintado, as partes foram todas pintadas. 3. Na figura 1, a área pintada corresponde a 1/4 da área total. Em qual figura a fração correspondente à área pintada é a maior? Vamos prestar atenção nas figuras. A primeira figura, como diz no enunciado, a parte pintada representa 1/4. Por quê? Porque a figura foi dividida em 4 partes. E uma dessas 4 partes foram pintadas, então 1/4. Na figura 2, a figura foi dividida em 3 partes e uma foi pintada, então 1/3. Na figura 3, a figura foi dividida em 6 partes. 2 foram pintadas, então 2/6. Na figura 4, foi dividida em 5 partes e 2 foram pintadas, 2/5. E na figura 6, foi dividida em 2 partes e uma foi pintada, então 1/2. Recapitulando que a pergunta aqui. Em qual figura a fração correspondente à área pintada é a maior? Figura 5. Por quê? Prestem atenção. Apenas a figura 5 foi pintada a metade dela. Nenhuma das outras figuras foram pintadas a metade, somente a figura 5. Por essa razão, a figura 5 é a que tem a área pintada maior. Então, a resposta correta, letra E, figura 5. 4. Classifique as frações em própria, imprópria e aparente. Vamos recapitular o que é própria, imprópria e aparente. Própria. O numerador é menor do que o denominador. Imprópria. O numerador é maior do que o denominador. E aparente, o numerador é múltiplo do denominador. E se pegarmos o numerador e dividirmos pelo numerador, chegamos a um número inteiro.
Vamos responder. A. 8 meio. É uma fração aparente. Por quê? 8 é múltiplo de 2. E 8 dividido por 2 é 4. 4 é um número inteiro, então por essa razão é uma fração aparente. B. 3 meios. Imprópria. Por quê? 3 é maior do que 2. C. 7 meios. Imprópria. Por quê? 7 é maior do que 2. D. 15 sobre 3. Aparente. Por quê? 15 é múltiplo de 3 e 15 dividido por 3 é 5. 5 é um número inteiro. Por essa razão, 15 terços vai ser uma fração aparente. É 12 sextos. Aparente. Por quê? 12 é múltiplo de 6 e 12 dividido por 6 é 2. 2 também é um número inteiro. Por essa razão vai ser aparente. F. 8 nonos. Própria. Por quê? 8 é menor do que 9. G. 6 quintos. Imprópria. Por quê? 6 é maior do que 5. H. 20 e 10. 20 sobre 10. Aparente. Por quê? 20 é múltiplo de 10. E 20 dividido por 10 é 2. 2 é um número inteiro. Então, por essa razão, é uma fração aparente. E 2 sobre 2. Aparente. Porque 2 dividido por 2 é 1. E 2 é múltiplo de 2. J. 1 meio. Própria. Porque 1 é menor do que 2. K. 16 oitavos. Aparente. Porque 16 é múltiplo de 8 e 16 dividido por 8 é 2. E 2 é um número inteiro. L. 20 quintos. Aparente. Porque 20 é múltiplo de 5 e 20 dividido por 5 é 4. 4 é um número inteiro. Por essa razão, também vai ser uma fração aparente. E para encerrar essa questão, M, 3 sétimos, é uma fração própria, porque 3 é menor do que 7. Agora vamos para a última questão. 5. Simplifique as frações e classifique os resultados. A. 3 quintos. Temos que pensar em um número que podemos dividir tanto 3 quanto 15. Que número é? 3. 3 dividido por 3 é 1 e 15 dividido por 3 é 5. 1 quinto é uma fração irredutível e 1 quinto também é uma fração própria. Por quê? Porque 1 é menor do que 5. B. 8 dozeavos. 8 e 12 são divisíveis por 4. 8 dividido por 4 é 2 e 12 dividido por 4 é 3. 2 terços. 2 terços é uma fração irredutível e também é uma fração própria, porque o 2 é menor do que o 3. 3 sextos. 3 e 6 são divisíveis por 3. 3 dividido por 3 é 1 e 6 dividido por 3 é 2. 1 meio. 1 meio é uma fração irredutível e uma fração própria, porque 1 é menor do que 2. 9 terços. 9 e 3 são divisíveis por 3. 9 dividido por 3 é 3 e 3 dividido por 3 é 1. 3 sobre 1. É uma fração que imprópria e irredutível. Imprópria porque o numerador é maior do que o denominador. Irredutível porque não iremos mais conseguir mexer nela. É 4 dozeavos. 4 e 12 são divisíveis por 4. 4 dividido por 4 é 1 e 12 dividido por 4 é 3. 1 terços. 1 terço é uma fração irredutível e própria, porque 1 é menor do que 3. F. 6 terço. 6 terço é divisível por 3.
6 dividido por 3 é 2 e 3 dividido por 3 é 1. 2 sobre 1 é uma fração irredutível e uma fração imprópria, pelo motivo de que 2 é maior do que 1. Então, é isso. Até a próxima aula.